Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Game of Thrones, O Filho do Caos. Parte 18. Capítulo 97, exceto, havia obviamente uma diferença de poder ou conexão acontecendo aqui, porque onde Euron tinha sido capaz de falar merda sobre sua divindade patrona ininterruptamente, Daenerys estava experimentando o contragolpe por sua decisão de se curvar a Axel. Aparentemente, o deus dela considerava isso uma traição mais suja. Além disso, ao contrário de Euron, Axel estava relutante em devolver sua inimiga ao deus dela desta vez. Ele queria Daenerys para si mesmo. Ele a queria por sua cura, seus dragões e sua beleza. E talvez, apenas talvez, porque uma parte dele ressoava com ela. Quantos anos ele temeu ser um demônio? Um monstro? E agora aqui estava esta mulher, que acreditava o mesmo de si mesma. Como Axel não poderia simpatizar? Como ele não poderia querer salvá-la? E ainda assim, parecia que não havia nada que ele pudesse fazer, a não ser aninhar Daenerys em seu peito e segurá-la firmemente no lugar para que ela não estilhaçasse o crânio na rocha vulcânica com a força com que estava convulsionando. Durante todo o tempo, seus dragões estão experimentando suas próprias convulsões, rugindo de dor e agonia, chicoteando para frente e para trás em suas respectivas agonias de morte. Axel. Olhando para seus olhos vermelhos brilhantes, Axel vê Daenerys olhando para ele, sua boca lutando para formar palavras. Mas então, neste ponto, o brilho vermelho está se formando no fundo de sua garganta também. Nossas M-mortes, nossas mortes serão cataclísmicas. Você deve correr, você deve ir embora. Por favor, minhas pessoas, cuide do meu povo. Eles vão explodir. É isso que ela está dizendo. Daenerys e seus dragões vão explodir e, dado onde estão, eles podem muito bem levar toda a pedra do dragão com eles. Certamente a explosão desestabilizará o Monte Dragão e fará com que ele entre em erupção, no mínimo. Axel não se importa. Ele rosna, segurando Daenerys mais apertada. Eles eram inimigos meros minutos atrás, mas ela havia jurado fidelidade a ele mesmo assim. Ela se nomeou mulher dele, e Axel sempre detestou ser separado do que ele considera seu. Não, eu não vou te deixar. Eu não temo o poder do Deus Vermelho. Axel joga a cabeça para trás. Você me ouve, Lolor? Se você fizer isso, eu vou te caçar. Eu vou para Essos e vou destruir seus templos e massacrar seus seguidores onde quer que eu os encontre. Eu vou limpar o culto a você da face do mundo. Ameaçar uma rixa de sangue eterna tinha funcionado com o Deus Afogado, ou assim parecia. Certamente, Asha não teve dificuldades com as Ilhas de Ferro desde a pequena demonstração de Axel no Mar do Poente. Talvez funcionasse com o Senhor da Luz também. Esse era o pensamento dele, de qualquer maneira. Infelizmente, quando ele olha de volta para Daenerys, o brilho vermelho não diminuiu. Pelo contrário, está continuando a piorar. Ela sorri fracamente para ele, parecendo surpresa, mas também lisonjeada com a raiva em seu nome. Axel não pode evitar sentir uma estranha sensação de desespero invadir ele. Junto com a pena por sua inimiga, seus olhos se apertando e lágrimas vazando deles no processo. Daenerys Targaryen não tinha sido nada além de um peão do início ao fim. Ela foi manipulada antes mesmo de ter uma chance. Poderia ter sido ele tão facilmente quanto foi ela também. E se aquela sacerdotisa vermelha tivesse vindo até ele em vez dela? E se Axel tivesse sido criado em qualquer lugar que não vale por homens honrados como Nestor Royce e Jon Arryn? Ele poderia ter sido um monstro tão grande quanto Daenerys pensava que era se as coisas tivessem sido nem que fossem um pouco diferentes. Foi apenas através de sua criação no Ninho da Águia, apenas através dos ensinamentos do Sete, que Axel se tornou metade do homem bom quanto os que o criaram. Os olhos de Axel se arregalam. O Sete. Se o Deus Afogado e o Senhor da Luz eram reais o suficiente para enviar Euron em uma busca pela antiga Valíria e punir Daenerys por sua traição, então os Sete que são tinham que ser reais também, certo? Olhando para o teto novamente, embora ele não saiba por que a não ser que pareça certo, Axel rosna e faz talvez a oração mais abrasiva e antagônica de toda a sua vida. Salve-a! Salve-a! Eu sei que vocês podem me ouvir. Eu sei que vocês estão assistindo. O Deus Vermelho pode ter reivindicado a alma dela, mas vocês tinham a reivindicação primeiro. Ela nasceu aqui, em Pedra do Dragão. Ela é uma filha de Westeros. A família dela viveu aqui por gerações. A casa Targaryen adorou o Sete por mais de 300 anos. Ela pertence a vocês. Sugando um sopro profundo, Axel olha para a forma contorcida e brilhante de Daenerys em seus braços e a agarra ainda mais perto de seu peito enquanto ele continua. Parece que ela pode se desfazer a qualquer momento. Como se ela e seus dragões estivessem a meros segundos de explodir e talvez levá-lo com eles. Se eu sou realmente seu campeão, se vocês me colocaram aqui para fazer o bem em seu nome e espalhar sua adoração para todos os cantos de Westeros e além, então façam isso por mim. Esta é a única coisa. Se eu tenho algum crédito com vocês, se eu fiz algo certo aos seus olhos, e eu sei que eu fiz, então me deem isso. Me deem ela. Salvem Daenerys Targaryen e seus dragões. Façam o maldito Deus Vermelho recuar. Olhando para cima novamente, Axel rosna, mesmo enquanto lágrimas escorrem por suas bochechas. Mostrem-me que são reais. Me deem uma maldita prova de que eu não estou sozinho. A única resposta é um estrondo bastante preocupante de toda a agitação que os dragões estão fazendo, bem como os soluços chorosos da mulher, o brilho apenas parecendo piorar e piorar. Axel faz uma careta, preparando-se para a explosão rasgá-lo, totalmente pronto para sobreviver e depois levar a luta para Lolor, não importa o custo. Ele fecha os olhos com força e segura Daenerys perto, esperando que o fim dela chegue. E ainda assim nunca chega. Um segundo se passa. E então outro. E mais outro ainda. O tremor lentamente começa a diminuir enquanto a agitação e as convulsões dos 3 dragões maciços pelos quais estão cercados começam a
a diminuir. Daenerys também para de ter espasmos em seus braços tanto assim. Lentamente Axel abre os olhos, mal conseguindo acreditar. Mas sua visão reflete o que seus sentidos de toque e som já lhe mostraram. O brilho vermelho está recuando rapidamente das veias e olhos de Daenerys. A explosão iminente falha em se materializar enquanto a manifestação da raiva do Deus Vermelho se extingue bem diante de seus olhos. Finalmente Daenerys pisca, olhando para si mesma em choque e depois para ele com aquele olhar violeta dela. Como? Eu posso sentir a ausência dele. Eu nem sabia que ele estava lá antes, à espreita dentro de mim e meus dragões. Mas eu posso dizer que ele se foi agora. Meu poder é meu agora. Minha vida e a vida dos meus dragões são nossas. Como? Como você fez isso? Axel olha de volta para ela inexpressivamente por um longo momento antes que uma risada incrédula borbulhe de sua garganta. Eu não sei. Eu não fiz nada, na verdade. Eu apenas rezei. E os 7 responderam. Através de nada que Axel ou Daenerys tivessem feito, porque na verdade não havia nada que eles pudessem fazer. Daenerys Targaryen foi no entanto salva. Foi um milagre. Um milagre real no final. Axel olha para o teto da caverna, mas na verdade ele está olhando além dele, um sorriso arrependido se espalhando por seu rosto. O sorriso arrependido lentamente se espalha em um sorriso largo e triunfante enquanto ele deixa mais risadas saírem de seus lábios, acompanhado logo depois por uma Daenerys rindo claramente delirante. Eles estavam vivos. Todos estavam vivos. Os 7 que são eram reais. Os deuses dele eram tão reais quanto o Deus Afogado ou o Deus Vermelho. E quando a situação ficou difícil, eles acabaram de provar que estariam do lado dele. Capítulo 98. Mesmo dias depois, toda a situação parece totalmente surreal para Daenerys. Ela deveria estar morta, afinal. E não apenas porque Axel Baratheon deveria ter matado ela e seus dragões para remover a ameaça muito clara e presente que representavam ao seu governo. Não, ela deveria estar morta porque ela aparentemente havia vendido sua alma ao Senhor da Luz em algum momento e jurar serviço a Axel havia feito o Deus Vermelho se voltar contra ela de forma bastante eficaz. Daenerys sentiu sua morte se aproximando. Era como se Ahrilolor tivesse estendido a mão e envolvido seu coração, bombeando poder para ela enquanto apertava cada vez mais forte. Ela deveria ter explodido, ela e seus dragões. Axel Baratheon era incrivelmente forte e poderoso, mas ainda era apenas um ser físico. Não havia nada que ele pudesse fazer para salvar Daenerys ou seus filhos. Ou assim ela pensava. Então, quando tudo estava perdido, a dor e a pressão diminuíram. Axel havia orado aos 7 que são os deuses de sua terra natal e de sua casa, e eles o responderam. Eles a salvaram da ira do Senhor da Luz. Eles forçaram Ahrilolor a recuar, permitindo-lhe de alguma forma manter todo o poder que ela havia ganhado aos pés de Melisandre. E agora que Daenerys estava sentada em aposentos bem mobiliados dias depois, no fundo do castelo de Pedra do Dragão, ainda tentando assimilar tudo o que havia acontecido. Ela havia matado Melisandre há menos de uma semana. Ela havia lutado contra Axel Baratheon no dia seguinte. E então ela havia perdido, e havia se rendido a ele. Para ser justa, mesmo que ela tivesse continuado lutando à custa de seus filhos, Daenerys não tem certeza se teria sido capaz de vencer. E mesmo que ela tivesse conseguido arrancar uma vitória das garras da derrota e matar Axel Baratheon, ela percebeu que teria sido uma vitória pírica na melhor das hipóteses. Seus dragões teriam morrido, e embora Daenerys estivesse mais poderosa, ela ainda se encontraria lidando com uma Westeros furiosa e beligerante que tinha pouco apreço por um retorno a ser governada pela casa Targaryen. Melisandre havia mentido para ela. Axel Baratheon não era nada como Daenerys tinha sido informada. Ele não era um demônio. Demônios não oravam aos deuses pela salvação de seus inimigos. Ele também não era um tirano. Tiranos não poupavam seus inimigos e certamente não tentavam negociar em vez de lutar. Obviamente, os lordes da coroa do Mar Estreito que a haviam levado furtivamente para Westeros ficaram desapontados ao saber de sua derrota. Não que Daenerys tivesse escondido a possibilidade deles, para ser justa. Todos sabiam que ela aceitou a oferta de julgamento por combate de Axel, mas eles certamente esperavam que ela vencesse. E ela falhou com eles no final das contas. Mas Axel permaneceu fiel à sua palavra, pelo menos pelo que ela viu. Ele havia dado aos lordes que o traíram a escolha da Guarda Negra ou do Patíbulo, mas deixou por isso mesmo, permitindo que suas casas mantivessem suas terras e elevando seus herdeiros em seus lugares. Foi misericórdia comparado ao que ele poderia ter feito com eles. Misericórdia que nenhum demônio tirano jamais mostraria a homens que haviam virado suas capas e se aliado ao seu inimigo. Mais do que isso, seus imaculados e sua frota haviam sido deixados intactos. A própria Daenerys interveio, contando a todos sobre sua rendição, e que ela era agora protegida de Axel Baratheon, por falta de uma palavra melhor. Ela havia dito a todos para recuarem e aguardarem mais comandos, mas na verdade, Daenerys não tinha ideia do que fazer com eles, ou se seria sequer sua escolha. Afinal, ela ainda não entendia totalmente qual seria o seu lugar na corte de Axel Baratheon. Obviamente ela estava ligada a ele mais profundamente do que até mesmo os juramentos de lealdade poderiam ir. Juramentos eram apenas palavras ao vento. Mas o momento que eles compartilharam naquela caverna no topo do Monte do Dragão, onde ele orou por sua salvação e salvou sua vida, isso era mais do que apenas palavras. Exceto que ele já era casado e 2 vezes. Ele já tinha 2 rainhas, assim como seu distante ancestral, o próprio conquistador, e ela duvidava que seria a terceira. A Rainha Dragão não existia mais. Ela era apenas Daenerys agora, apenas uma mulher. A mulher de Axel Baratheon, para ser exata. Ela não se importava tanto quanto provavelmente deveria ser a mulher dele. Mesmo sabendo que isso provavelmente implicaria, ela se sentiu apreensiva, mas não realmente com medo. Axel era um homem poderoso, mas também se mostrou uma pessoa melhor do que ela jamais havia sido. Não seria tão ruim entregar-se a ele, ela supôs.
Como tal, quando a porta de seus aposentos finalmente se abre para revelar o próprio rei, Daenerys está preparada. Ela se levanta com as costas retas e apenas uma camisola para cobrir seu corpo. Ao encontrar os olhos de Axel, ela estende a mão e começa a agarrar a camisola, pronta para puxá-la por cima da cabeça e expor seu corpo nu por completo. Estou pronta, vossa graça. Exceto que Axel a olha e balança a cabeça. Não, não está. O quê? Daenerys pisca seus olhos violetas em estupefação, pega desprevenida por sua rejeição? Era isso? Antes que ela possa questioná-lo ainda mais, no entanto, o sangue escoa de seu rosto quando Axel se afasta, revelando que ele não veio sozinho. Não estou aqui para nada disso. Estou aqui para lhe entregar um presente. A senhora tem estado à deriva por dias, então pensei que talvez pudesse usar uma amiga. Missandei de Naad está parada na porta, olhando para Daenerys com um sorriso trêmulo nos lábios. A mulher de pele escura parece ilesa e intocada, o que deixa Daenerys mais feliz do que ela poderia ter imaginado. Não que ela pensasse que Axel faria ou mandaria fazer algo impróprio com Missandei, mas ao mesmo tempo, você nunca sabe nessas situações. Ela é sua Ia, pelo que entendi. Sim, ela é. Bom, então eu as deixarei. Daenerys só consegue encarar com os olhos arregalados enquanto Axel simplesmente vai embora. Ele não quer nada dela agora? Ele não tem perguntas ou exigências. Ela deveria ser a mulher dele agora, não é? Então, por que ele não está tomando as liberdades que lhe são devidas? Claro, esse pensamento enquanto está na mesma sala que Missandei faz sentimentos de culpa e vergonha brotarem no peito de Daenerys. Sua garganta fica presa e ela tem que engolir em seco para superar o nó, mesmo quando Missandei corre até ela no momento em que o rei se foi. Minha rainha, estou tão feliz que a senhora está bem. Eu temia o pior, mesmo quando soube que ele a deixou se render. Daenerys balança a cabeça, lutando para encontrar as palavras por um momento, mesmo enquanto Missandei pega suas mãos nas suas. Ela não tinha, a verdade é que ela e Missandei não conversavam desde antes da morte de Melisandre. Daenerys havia passado a noite inteira no Monte do Dragão, não voltando ao castelo mesmo depois que Drogon queimou a sacerdotisa vermelha até as cinzas e consumiu os ossos restantes. Eu matei Melisandre. Os olhos de Missandei se arregalam e permanecem arregalados enquanto tudo sai dos lábios de Daenerys. Tudo que ela aprendeu sobre Melisandre e suas manipulações, todos os males que a sacerdotisa vermelha havia causado a Daenerys e seus entes queridos. E então, é claro, o que ela fez em sua raiva. Roubar o amuleto e Melisandre se transformando em uma velha, quebrar o amuleto e fazer Drogon queimar Melisandre viva. Quando ela termina de falar, Daenerys está ofegante e soluçando no peito de Missandei, mesmo enquanto a mulher de pele mais escura a abraça com força. Bom, pura, vingativa satisfação encontra a confissão de Daenerys. Missandei apenas sorri para ela com severidade. A senhora fez a coisa certa, minha rainha. Melisandre era uma podridão. Tinha que ser extirpada. Sim, assim como o Senhor da Luz. Nada além de um parasita no final. Afinal, se o Deus Vermelho era realmente a fonte de seu poder, por que ela ainda o tinha após sua remoção? Daenerys se sente um pouco mais leve diante das garantias de Missandei, mas não muito leve, dado o resto. Você não pode mais me chamar de rainha, Missandei. Sua Ia, amante e confidente mais próxima, parece teimosa com isso. Daenerys rosna e se agarra a Missandei um pouco mais forte. É sério, você não deve. Você pode se dirigir a mim como minha senhora se quiser, mas mesmo assim, eu não sou nada agora, Missandei. Eu não sou ninguém. Eu sou. Ela se cala por um momento lutando com as palavras. Engraçado como, minutos atrás, ela estava quase feliz em ser a mulher de Axel Baratheon. Era certamente melhor do que ser sua inimiga. Mas agora ela está cara a cara com sua amante, a única mulher que compartilhou sua cama desde a morte de seu sol e estrelas. A língua de Daenerys parece pesada em sua boca, e é claro, Missandei percebe que algo está errado. Ela agarra os braços de Daenerys de volta, franzindo a testa enquanto gentilmente puxa as duas para a cama e as faz sentar. Farei o que a senhora disser, minha senhora. Mas, o que há de errado? O que a senhora luta para dizer? Um gemido escapa dos lábios de Daenerys em vez das palavras que ela sabe que tem que falar, até que Missandei, sempre tão perspicaz, vai direto ao cerne da questão. Isso tem a ver com a forma como a senhora reagiu à chegada do rei Baratheon antes de saber que eu estava presente? E por que a senhora está tão despida no momento? Daenerys congela com isso. Claro, Missandei pode ter sido uma escrava, mas isso não a tornava estúpida ou desatenta. Na verdade, ela era realmente extremamente inteligente no final das contas. Estranhamente, perceber que Missandei já tem suas suspeitas torna as coisas mais fáceis. Não havia como esconder a verdade de sua Ia e amante. Nem agora nem nunca. Sim, parte dos termos da minha rendição envolve eu me tornar uma das mulheres do rei. Tenho esperado que ele me reivindique nestes últimos dias. O silêncio cai enquanto Missandei processa isso. Daenerys espera raiva. Ou talvez não raiva, mas certamente tristeza e até mesmo desgosto. Ela não quer machucar sua amante. Ela realmente não quer. Mas, ao mesmo tempo, ela estaria mentindo se dissesse que estava fazendo isso apenas para salvar Missandei e os outros que a seguiram para Westeros. Para sua surpresa, em vez de ficar chateada, Missandei realmente parece relativamente calma quando finalmente fala novamente. Ela também parece muito séria. E como a senhora se sente sobre isso, minha senhora? A senhora quer ser a mulher dele? É aqui que Daenerys abaixa a cabeça envergonhada, sentindo o calor subir em suas bochechas enquanto ela cora de constrangimento. Ela sempre teve uma fraqueza por homens fortes. Drogo a ensinou isso, mas onde Drogo foi seu primeiro amor verdadeiro, Axel Baratheon, prometeu ser muito mais. Ainda assim, ela sabe que está traindo sua Ia com isso.
A outra mulher tem todo o direito de ficar chateada e Daenerys espera pelas lágrimas com um nó fresco na garganta. Só que Missandei, a doce e submissa Missandei de todas as pessoas, de repente estende a mão e coloca um par de dedos sob o queixo de Daenerys, levantando sua cabeça e forçando seus olhos a se encontrarem. Para o choque de Daenerys, Missandei não está chateada, pelo menos externamente. Em vez disso, ela apenas sorri para ela. Bem, então, parece que teremos que trabalhar juntas para fazer nosso novo mestre feliz, não teremos? Engasgando com a própria saliva, Daenerys é quem se levanta em vez disso, recuando um passo em descrença. O quê? Não, Missandei, eu nunca pediria isso de você. A escravidão é ilegal em Westeros, de qualquer maneira. Axel nunca exigiria sua servidão também. Mesmo ele ainda não me tocou. Acho que ele pode estar me esperando para procurá-lo, se for o caso. A senhora não precisa pedir nada de mim, Daenerys. Eu sou sua, agora e para sempre. E se isso significa compartilhar uma cama com a senhora e este rei Westerosi, então eu farei, de bom grado. Daenerys para, tremendo enquanto torce as mãos e encara Missandei com os olhos arregalados. Você não pode estar falando sério. Levantando-se, a mulher de pele mais escura se aproxima e pega as mãos de Daenerys novamente. Com toda a essência do meu ser, mestra. Corando ainda mais, Daenerys morde o lábio inferior. Ela não poderia ter tanta sorte. Ela deveria estar morta. Ela não merecia um final tão feliz. Além disso, ele pode nem aceitar. E se ele não quiser me compartilhar com você? Missandei balança a cabeça em diversão. Este rei que me trouxe para a senhora em vez de simplesmente tomá-la como a senhora diz ser seu direito? Este rei que tem 2 rainhas e é dito ter um harém de concubinas além disso? A senhora acha que ele não vai querer ter nós duas ajoelhadas aos seus pés, mestra? De verdade? Bem, quando Missandei colocou dessa forma, inclinando-se para frente, a mulher de Night pressiona a testa contra a de Daenerys, fazendo um suspiro explosivo escapar dos lábios da Targaryen. Mesmo depois de tudo, ainda temos uma a outra. Eu estou ao seu lado, agora e sempre, minha Lady Daenerys. Juntas, enfrentaremos este desafio como todos os outros. Sim, juntas. Daenerys fecha os olhos enquanto lágrimas escorrem por suas bochechas. Mas ao mesmo tempo, um sorriso se acende em seu rosto, e sua alma se sente um pouco mais leve enquanto ela abraça Missandei e elas se seguram uma à outra com muito carinho. Capítulo 99. Stoneheart estava praticamente perdida. O elmo também estava, mas foi a espada que doeu mais, Axel tinha que admitir. Ele tentou encontrá-la algumas vezes, mas apesar de todo o seu poder, velocidade e força, havia algumas coisas que nem ele conseguia fazer acontecer. Ver nas profundezas escuras e lamacentas da Baía da Água Negra era aparentemente uma delas. Embora ele pudesse lutar debaixo d'água como provara contra o Kraken de Euron, lutar nas profundezas era muito diferente de procurar ao longo do leito de uma baía inteira. Ele poderia ter culpado Daenerys, suponho, mas, em última análise, ele não estava realmente zangado com ela. Afinal, ela estava a esforçar-se muito para matá-lo na altura, e ele, é verdade, tinha esperado demasiado tempo para levar a luta contra ela a sério. No final, perder Stoneheart foi a própria soberba de Axel a voltar para o morder. Dito isto, ele tinha toda a intenção de substituir a espada de aço valeriano por algo novo assim que tivesse um momento livre para ir falar com Tobo Mote em Porto Real. O ferreiro Corori que pode ter sido um mestre armoreiro em primeiro lugar, mas ele sabia lidar com armas também. Axel estava a imaginar conseguir algo um pouco maior do que a espada longa que Stoneheart tinha sido desta vez. Afinal, primeiro com o Kraken e depois com os dragões de Daenerys, ele continuava a encontrar-se a lutar contra estes monstros enormes. E claro, ele simplesmente usou o seu corpo inteiro e velocidade para dar múltiplos socos através do Kraken, enquanto com os dragões ele nem sequer tentou cortá-los muito mal. Mas há algo a ser dito sobre ter uma espada de aço valeriano grande o suficiente para cortar uma asa ou um tentáculo de uma fera teimosa. Sabe, por precaução. Ainda assim, mesmo que ele não tivesse levado inicialmente o duelo com Daenerys e os seus dragões tão a sério quanto deveria, ele levou os dias que se seguiram à rendição e submissão dela muito a sério. Ele garantiu que Daenerys tivesse a sua ilha enquanto evitava as tentativas dela de o levar para a cama. Ele garantiu que ela fizesse o seu exército estrangeiro se desmobilizar, e ele enviou várias cartas para Porto Real com ordens para se prepararem para sua inevitável chegada. Simplificando, eles iriam precisar de um lugar para abrigar os dragões de Daenerys eventualmente. E não apenas abrigar, mas confiná-los. É certo que Axel tinha uma sensação muito boa sobre a lealdade da mulher Targaryen a esta altura, com ela a matar aquela sacerdotisa vermelha e depois a ser traída pelo seu deus vermelho estrangeiro. Os próprios Sete intervieram a seu pedido e salvaram Daenerys e os seus dragões de uma morte certa. Axel achou que isso lhe valeu muitos pontos com a última Targaryen e ele não esperava exatamente que ela entrasse numa fúria enlouquecida tão cedo com o que tinha visto nestes últimos dias. Ao mesmo tempo, era melhor prevenir do que remediar. É por isso que Axel tinha enviado uma carta a Santanise e ao resto do seu pequeno conselho sobre recrutar o máximo de trabalhadores possível para começar a renovar as ruínas do há muito abandonado Fosso dos Dragões Polcheache. Todos em Porto Real sabiam sobre o Fosso dos Dragões, claro. Era este enorme edifício, cavernoso e em ruínas que ficava no topo de uma das 3 maiores colinas na maior cidade de Westeros. Claro, tinha sido abandonado e deixado a definhar por mais de 150 anos a esta altura, dado que os dragões que outrora tinha abrigado tinham todos desaparecido do mundo por cerca desse tempo. Sem mais uso após a morte dos últimos dragões, todos tinham quase esquecido o lugar, permitindo que caísse em maior e maior desinteresse. Francamente, Axel estava surpreendido por nenhum dos seus antecessores ter tentado fazer mais nada com a colina desde a morte dos dragões. Mas no final fazia um certo tipo de sentido. Até ele e o seu pai,
todos os reis que vieram antes deles tinham sido Targaryen. E dado que o verdadeiro poder da casa Targaryen tinha vindo dos seus dragões em primeiro lugar, era provavelmente uma espécie de ponto sensível para eles. Embora se pudesse pensar que se eles realmente pensassem que poderiam voltar a usar o Fosso dos Dragões para dragões reais um dia, que teriam pelo menos tentado arranjar o lugar. No final, Axel estava apenas contente por nada o ter substituído, porque agora, pela primeira vez em todos aqueles anos, o Fosso dos Dragões voltaria a ter um propósito. Através das suas cartas, ele ordenou que os cofres reais fossem abertos para o grande projeto. Ele não queria apenas que o Fosso dos Dragões fosse restaurado, ele precisava que fosse expandido. Porque todos os dragões de Daenerys combinados eram de um tamanho que o antigo Fosso dos Dragões nunca tinha precisado de abrigar antes. Finalmente, no entanto, com as suas ordens dadas e tudo isso começado, era hora de partir de Pedra do Dragão. Os dragões de Daenerys, que ele soube que se chamavam Drogon, Rhaegal e Viserion, consentiram sob a insistência de Daenerys em permitir que fossem acorrentados nas cavernas sob o Dragon Mountain. Lá, eles seriam alimentados e cuidados até que pudessem ser movidos para Porto Real. O próprio Axel colocou as correntes neles apenas para ter certeza e estava confiante de que eles não seriam capazes de escapar sem a assistência da sua senhora. Nem tentariam sem a sua insistência também. Ele estava bastante certo. Certamente Daenerys poderia dar-lhes o seu poder, da mesma forma que ela poderia tirar deles para se fortalecer. No entanto, isso tinha um limite de alcance, que a distância de Pedra do Dragão a Porto Real superava facilmente. E assim, uma semana depois de Axel Baratheon ter deixado Porto Real para o seu julgamento por combate sobre as águas da Baía da Água Negra, ele regressa à cidade num navio com Daenerys Targaryen, a sua Aia Missandei, e Lord Davos Seavort e um par dos filhos do homem ao seu lado. A multidão que aparece para os receber no porto é ainda maior do que a que se tinha formado na altura em que Axel chegou à Fortaleza Vermelha todos aqueles meses atrás, quando ele chegou a Porto Real pela primeira vez com Jon Arryn ao seu lado. O povo é mal contido por uma guarda da cidade revitalizada, mais forte e muito mais honrada, cada um deles esperando uma chance de dar uma olhada no seu rei e na sua prisioneira. Cavalos bem como uma liteira são trazidos para frente com Daenerys e Missandei chamadas para dentro desta última enquanto Axel monta um garanhão na frente da procissão. A partir daí, eles começam a fazer o seu caminho para a cidade, seguindo o caminho lamacento dos cais em direção ao centro da cidade. Axel, claro, tem a cabeça a girar, mesmo enquanto apanha algumas das coisas que o povo está a dizer, assim como da última vez. O rei regressa. Ele venceu. Ele venceu novamente. Claro que ele venceu. Abençoado pelo Sete, ele é. Dizem que ele poupou a Targaryen e os seus dragões. Poupar? Ele os domou. Por que você acha que eles estão a fazer-nos arranjar o Fosso dos Dragões depois de todo este tempo? Aposto que eles tentaram banhá-lo em fogo de dragão, mas no momento em que perceberam que ele não queimaria, a Targaryen perdeu a coragem e se rendeu no local. Essa última faz Axel bufar com divertido sarcasmo. É engraçado. Ele na verdade não sabia se era imune ao fogo de dragão ou não durante o duelo dele e de Daenerys porque ele tinha desviado de todas as chamas por medo de que isso significasse a ruína da sua armadura de aço valeriano. No entanto, a sua curiosidade não podia ser negada para sempre. Uma das últimas coisas que Axel tinha feito depois de acorrentar os dragões de Daenerys tinha sido fazer com que o maior, por alguns centímetros, de qualquer maneira Drogon, soprasse chamas sobre ele. Daenerys tinha hesitado em dar a ordem, mas Drogon era mais inteligente do que parecia e rapidamente percebeu o que Axel estava a pedir. O grande dragão preto tinha revestido Axel em fogo de dragão completamente por iniciativa própria antes que Daenerys pudesse sequer dizer Dracarys. Acabou por fazer cócegas. Axel saiu do outro lado coberto de fuligem e cinzas das suas vestes completamente destruídas, mas ele próprio estava inteiramente ileso. As chamas da boca de Drogon não tinham sequer chamuscado seu cabelo de alguma forma e a sua carne. A sua carne também ficou completamente intocada. Claro, essa foi a primeira vez que Daenerys o tinha testemunhado nu também, algo que deixou a mulher Targaryen a corar loucamente. Mas vendo que ele já a tinha visto num estado semelhante depois de terem lutado e até assegurado nua nos seus braços quando ambos pensaram que ela estava prestes a explodir nele, Axel achou que era apenas justo. Chegando ao centro da cidade, a sua procissão vira para o caminho do rei e a Fortaleza Vermelha surge ao longe, mesmo enquanto as multidões que ladeiam as ruas crescem ainda mais. O não queimado, o avatar do guerreiro caminha entre nós. O servo inflexível. Com essas multidões maiores vêm os adoradores bajuladores de Axel. Para ser justo, esta rua, bem como o caminho dos deuses, tem um fluxo quase constante de peregrinos da fé dos Sete nelas praticamente a qualquer hora de qualquer dia da semana. Afinal, foi nesta estrada que ele tinha caminhado da Fortaleza Vermelha enquanto ainda ardia com fogo vivo. As suas pegadas podem até ser vistas ao lado da procissão, bloqueadas e protegidas de serem pisoteadas por membros reverentes da fé. Desta estrada, ele virou para o caminho dos deuses e caminhou até ao grande septo de Baelor, continuando o que alguns chamavam de caminho do não queimado. Era tudo um pouco demais na opinião de Axel, embora ele certamente não fosse tentar impedi-los de o amar mais. E essa última, esse servo inflexível, ele até gostava dessa, para ser honesto. Tinha um toque agradável, não tinha? Antes que ele perceba, no entanto, eles já chegaram ao topo da estrada para a Fortaleza Vermelha, a chegar mesmo do lado de fora dela com o que parece ser mais da metade de Porto Real a segui-los. No seu próprio cavalo ao lado de Axel, Lord Davos inclina-se perto e limpa a garganta. Pode valer a pena dizer algo ao povo, Vossa Graça. Apenas uma palavra rápida. Uma sensação de vertigem atinge Axel então, enquanto ele é lançado para o passado por um momento. Jon Arryn tinha dito algo tão parecido com isso de quase exatamente a mesma maneira no exato mesmo lugar, lá atrás durante a primeira procissão de Axel pela cidade. Assim como Jon estava certo naquela altura, Davos está certo agora.
Dando ao mestre dos navios um sorriso e um aceno rápidos, Axel desmonta do seu cavalo e move-se para o lado da liteira. A porta abre-se e Daenerys sai, ajudada por uma mão de Axel. Um silêncio cai sobre a multidão, já que a maioria das pessoas que podem ter vislumbrado Daenerys nos cais definitivamente não conseguiu chegar até aqui. Não, a esta altura, a maioria do povo a assistir está apenas a ver a rainha dragão conquistada pela primeira vez. Axel e Daenerys tinham discutido a aparência que ela precisava de transmitir quando chegassem a Porto Real. Ela era uma mulher poderosa por natureza, mas esse tipo de sentimento não serviria quando ela era agora sua inimiga conquistada e derrotada. Como tal, Daenerys está a usar um vestido de prata muito feminino deixado para trás por uma das suas ancestrais femininas em Pedra do Dragão. Ele deixa os seus ombros pálidos nus e acentua sua beleza e suavidade sobre a sua verdadeira natureza como uma guerreira capaz de fazer até Axel sangrar. Combine isso com a sua baixa estatura ao lado da sua altura muito maior e um olhar fixo no chão, e a imagem de Daenerys Targaryen que todos veem é de uma donzela suave, arrependida e com uma aparência totalmente inocente. Obviamente, isto não enganará a maioria. Certamente não enganará as pessoas importantes. Mas para as massas incultas, dá exatamente a sensação certa, especialmente combinada com as palavras que saem da boca de Axel. Meu povo, eu regresso vitorioso, eu regresso triunfante mais uma vez. Uma aclamação maciça, quase ensurdecedora em volume, enche o ar em resposta às suas palavras. Leva mais de um minuto para que o povo de Porto Real pare de aplaudir enquanto Axel sorri, a vê-los todos a esgotarem-se. Eventualmente, no entanto, ele levanta uma mão e eles lentamente ficam em silêncio com aquele único gesto. Ainda assim, imagino que muitos possam estar confusos com o facto de a minha inimiga estar ao meu lado sem correntes e ilesa. Há uma resposta simples para isso. Daenerys Targaryen nunca foi minha inimiga. Silêncio completo e absoluto. Todos parecem chocados com tal declaração. O que, dadas as coisas que eles devem ter estado a ouvir da Fel apenas na rua, Axel não os culpa. Ainda assim, ele mantém o seu sorriso brilhante, a colocar uma mão gentil nas costas de Daenerys. Esta mulher de Westeros, esta filha do Sete, foi desviada por uma sacerdotisa vermelha do Senhor da Luz. Ela foi enganada, manipulada e abusada. Ela foi uma vítima de deuses estrangeiros que procuraram usá-la como uma arma contra mim, e contra todos vocês. Ele na verdade não se importava de atirar o deus vermelho debaixo do autocarro aqui. Não depois de toda a porcaria que o canalha tinha tentado fazer em Pedra do Dragão. É um dia triste. Triste quando o deus afogado parece aceitar a derrota com mais graça do que você. Mas ei, o deus afogado não tinha tido um ataque de raiva no mesmo nível que Errilolor. Axel sabia muito bem com qual dos dois deuses ele estava em melhores termos no momento, mesmo que ambos estivessem na sua lista negra. Um dia, ele teria que cumprir a sua promessa de ir e destruir todos os templos de Errilolor também. Afinal, ele tinha dito que o faria se o bastardo não recuasse, e a única razão pela qual Daenerys ainda respirava era por causa do Sete. Não porque o Deus Vermelho tivesse desistido. Daenerys Targaryen, uma vez que a lã tinha sido tirada dos seus olhos, rendeu-se a mim completamente e incondicionalmente. Ela renunciou totalmente a todos os laços com o Senhor da Luz e o seu sacerdócio vermelho e foi recebida de volta à luz dos Sete que são um mais uma vez. Ela também renunciou à sua reivindicação e à da sua casa ao trono de ferro agora e para sempre. Ela dobrou o joelho ao vosso rei e concordou em servir Westeros sob a minha liderança de agora até o fim dos seus dias. Enquanto Axel pausa por meio segundo, ele pode sentir a tensão no ar enquanto todos dependem de cada palavra sua. Ele está a preparar algo, obviamente. Mas ele ainda tem que acertar na aterragem. Meu povo, recebam o nosso dragão perdido de volta a casa. Felizmente, todos o amam, então algumas palavras são tudo o que é preciso. Aclamações ainda mais altas do que antes enchem o ar, todos a gritar e a rugir a sua excitação por ele ter conseguido domar Daenerys Targaryen e os seus dragões de alguma forma. Mas a esta altura, Axel tem quase certeza de que eles estão acostumados a ele a conseguir tais coisas insanas. Eles estão todos muito, muito felizes, no entanto. Enquanto ele se vira para guiar Daenerys para a Fortaleza Vermelha, os outros a seguirem atrás deles. Axel só pode esperar que as suas rainhas e o pequeno conselho sejam igualmente compreensivos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 100. Daenerys Targaryen é muito, muito bonita. E sua Arya também é muito atraente. Esses são os primeiros pensamentos que passam pela mente de Arianne Martell quando seu marido, o rei, finalmente entra no pátio da frente da Fortaleza Vermelha com as duas mulheres a reboque. Todos estão lá esperando por eles, é claro. Desde ela e Sansa, junto com Margaery e Tiene, até o mão de Axel e o resto do pequeno conselho. A maior parte da guarda real está aqui também, junto com muitos funcionários do castelo. É um evento muito lotado. Axel não perde o passo ao entrar no pátio, nem o sorriso triunfante e arrogante em seu belo rosto desaparece. Na verdade, seria preciso alguém que realmente o conhecesse para ver a minúscula reação ao colocar os olhos em todos eles pela primeira vez em uma semana. Arianne é uma dessas alguém, e por isso ela vê a oscilação no sorriso confiante de Axel e a leve rigidez em sua caminhada da mesma forma. Ele tem olhos especialmente para ela e Sansa enquanto se aproxima e Arianne já pode dizer que ele está mais preocupado com a reação delas do que com qualquer outra pessoa. Mesmo Santanis Baratheon, que poderia muito bem renunciar como mão do rei se Axel não puder dar uma explicação boa o suficiente para suas ações, mal recebe mais do que um olhar e um aceno de reconhecimento passageiro por enquanto. É para Sansa e Arianne que Axel caminha diretamente, suas mãos estendendo-se para as delas. Arianne não hesita e fica feliz em ver que sua colega rainha também não hesita, ambas estendendo a mão em uníssono para encontrar seus dedos e entrelaçá-los com os seus. O sorriso no rosto de Axel torna-se um pouco mais relaxado naquele momento, além de um pouco mais suave.
Por um único momento ele apenas segura suas mãos. E então, antes que qualquer outra pessoa possa reunir coragem para interromper, ele se vira para o seu pequeno conselho e fala: imagino que muitos de vocês tenham coisas para falar comigo. Por enquanto precisarei de um momento a sós com minhas rainhas. Margaery, Tiene, por favor, acompanhem Lady Daenerys e sua Ia Missandei aos seus quartos. Todos os outros, falaremos em breve. Há uma nota de finalidade em sua voz e apenas um toque de aço em seu tom no final. É um pequeno lembrete de com quem eles estão lidando. Axel Baratheon não é apenas o rei de Westeros. Ele é o homem que sobreviveu ao estrangulador e a uma explosão de fogo vivo, e lutou contra um Kraken. E agora ele é o homem que venceu um julgamento por combate contra uma feiticeira Targaryen e seus 3 dragões. Não importa que a feiticeira Targaryen esteja parada entre eles em um vestido prateado sem ombros que a faz parecer muito mais inocente e virginal do que realmente é. Não importa que todos os 3 dragões ainda estejam vivos e de volta à Pedra do Dragão, juntamente com uma frota estrangeira cheia de um exército de imaculados. Quando você pode fazer as coisas que Axel Baratheon pode fazer, você se safa com muito mais do que qualquer outro rei jamais poderia. Francamente, eles têm sorte de que ele seja um homem muito melhor do que seus predecessores. Porque Arianne estremece ao pensar em qual seria o estado de Westeros se Robert Baratheon ou Aerys II Targaryen tivessem o tipo de poder que Axel tem. No final, ele consegue o que quer, porque é claro que consegue. Margaery e Tiene se separam para escoltar Daenerys e sua Ia para dentro da Fortaleza Vermelha. O pequeno conselho e todos os outros só podem observar enquanto Axel, ainda segurando Sansa e Arianne pelas mãos, conduz cuidadosa e gentilmente suas rainhas muito grávidas para dentro da Fortaleza Vermelha também. Sendo uma dessas mulheres grávidas, Arianne se permite ser conduzida, compartilhando um olhar com Sansa que resulta em um aceno da ruiva. Quando eles finalmente chegam ao seu destino, seus aposentos compartilhados com Axel, ele ajuda ambas a se sentarem na cama. Então, parado diante delas, ele finalmente permite que a máscara caia, seu sorriso se transformando em uma careta. Eu sinto muito, eu sei que vocês duas devem estar muito chateadas comigo. Arianne e Sansa respondem dando-lhe puxões bruscos nas mãos. Agora, obviamente, elas não têm a força física para puxá-lo para onde ele não quer ir. Mas Axel está atualmente muito predisposto a dar-lhes o que quer que elas queiram, mesmo que seja pedido sem palavras. E então ele permite que elas o empurrem suavemente, mas com firmeza, para se sentar na cama entre elas. Então, antes que ele possa dizer outra palavra, Arianne estende a mão livre, acaricia a bochecha de Axel e o vira em sua direção. Ela beija seu marido ali mesmo, ternamente e amorosamente. Sua surpresa faz com que sua metade das coisas seja talvez menos engajada, mas Arianne não se importa só desta vez. Nem ela continua a beijá-lo até que ele entre no ritmo. Em vez disso, ela o solta após um momento, afastando-se para que Sansa possa fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. O beijo da Mulher do Norte é muito mais feroz e um pouco mais áspero, seu estado atual não tendo embotado sua atitude ardente e determinação gélida nem remotamente. Arianne apenas sorri até que Sansa também se afaste. Atordoado e confuso, Axel olha para os dois por um longo momento antes de balançar a cabeça com um sorriso e um bufo. Eu não mereço vocês duas. Isso, Arianne não pode deixar de zombar. Não seja ridículo. Você é o único homem no mundo inteiro que merece qualquer uma de nós, Axel Baratheon. Sansa acena bruscamente. Ela está certa. Ninguém mais poderia se igualar. Axel apenas ri em descrença de seus comentários egoístas semissérios. Vendo isso, Arianne encontra os olhos de Sansa fora da linha de visão de Axel, e pisca antes de prosseguir com atiçar as chamas um pouco. Honestamente, porém, você não podia encontrar uma nova concubina que fosse um pouco menos bonita? Eu entendo se Margaery e Tiene não são suficientes para satisfazê-lo enquanto estamos assim, gordas e pesadas. Mas eu teria preferido que você escolhesse uma amante que não envergonhasse nossa beleza, mesmo quando não estamos grávidas. Isso faz Axel ficar boquiaberto com ela por um momento, apenas para Sansa fungar com a altivez do seu outro lado. Fale por você. Se não fosse por todo esse peso que fui forçada a ganhar, eu certamente daria um trabalho para essa rapariga Targaryen. Eu sei meu valor e conheço minha beleza, quando não estou pesada com a criança, é claro. Olhando para os dois, Axel começa a gaguejar. Vê, vocês duas não acreditam realmente nisso, acreditam? Nenhuma de vocês é feia, não importa o quê. E vocês estão grávidas, não gordas. Vocês duas ainda são tão lindas para mim quanto no dia em que nos conhecemos. E eu não vou permitir que vocês se menosprezem só porque estão grávidas dos meus. Axel se interrompe, finalmente notando os amplos sorrisos nos rostos de Arianne e Sansa. Finalmente ele percebe, ele está sendo enganado. Vocês duas estão brincando comigo. Bufando, Sansa estende a mão e o cutuca nas costelas, embora tome cuidado para não fazê-lo com muita força e arriscar machucar o dedo no corpo invulnerável de seu marido. Sim, não é menos do que você merece também. Arianne acena com a cabeça sabiamente do seu outro lado. Minha colega rainha está certa. Você pensou que ficaríamos chateadas porque você poupou Daenerys Targaryen? Não seja ridículo, eu vi isso chegando a quilômetros de distância. Com a boca aberta novamente, o rei de Westeros olha para frente e para trás entre elas com olhos arregalados. Então, vocês estão chateadas por quê? Revirando os olhos, Sansa rosna. Talvez porque você nos deixou há uma semana para o julgamento por combate, deixando-nos temendo por sua vida, bem como por nossas vidas e as vidas de nossos filhos ainda não nascidos se você fosse de alguma forma derrubado pelas feitiçarias da Rainha Dragão. E então tivemos que descobrir por meio de Corvo que você havia vencido e estava em Pedra do Dragão ajeitando tudo. Acenando novamente, Arianne faz beicinho, interpretando a rainha triste e de olhos de corça para o fogo e fúria de Sansa. Nós nem tínhamos certeza se a mensagem era sua no início, Axel. Alguns pensaram que poderia ser uma armadilha para nos adormecer em uma falsa sensação de segurança.
Foi só quando você enviou mais notícias e nenhum dragão apareceu para queimar Porto Real e reivindicar o trono de ferro para sua mestra Targaryen que começamos a acreditar. Encolhendo-se, Axel abaixa a cabeça envergonhado. Desculpe. Posso ver como isso pode ter sido frustrante. Zombando desdenhosamente, Sansa dá ao marido um olhar seco. Frustrante? Quando você sabe que seu marido pode literalmente voar a extensão da Baía da Água Negra em menos de 1 hora e em vez de vir nos contar ele mesmo, ele continua enviando mensagens por corvo? Sim, isso foi um pouquinho frustrante, Axel Baratheon. Enquanto Axel abaixa a cabeça ainda mais com isso, Arianne lança a sua colega rainha um olhar para diminuir o tom. Mas Sansa apenas olha de volta para ela, lembrando Arianne que elas não eram a mesma pessoa e definitivamente nem sempre tinham a mesma opinião sobre essas coisas. De fato, Sansa estava realmente pronta para ordenar que um barco fosse preparado para levá-la à Pedra do Dragão após aquela primeira carta, tão envolvida em sua raiva e medo que estava disposta a arriscar tudo para descobrir o que estava acontecendo. Arianne tinha sido a única a convencer Sansa a desistir dessa ideia bastante ruim, e ela também tinha sido a única a ajudar a moderar a raiva de Sansa sobre o resto da insanidade de Axel, uma vez que mais notícias chegaram a Porto Real nos dias seguintes. Ainda assim, mesmo que Sansa esteja mais zangada com o marido do que Arianne está pelas coisas muito idiotas que ele decide fazer às vezes, elas ainda estão unidas no final. Então, depois de um momento, Sansa suaviza o rosto e solta um suspiro, passando a mão livre pelo cabelo de Axel. Conte-nos o que aconteceu. O rei salta sobre isso como uma tábua de salvação, endireitando-se e começando a contar-lhes toda a sorte da história. Parte do que havia ocorrido chegou a Porto Real por meio de carta durante a última semana, mas obviamente Axel havia omitido muitos detalhes. Ele não o faz agora, contando-lhes alegremente tudo sobre a luta do início ao fim, juntamente com o que aconteceu depois. Arianne, é verdade. Compartilha um pouco da raiva renovada de Sansa quando Axel admite que não terminou o duelo tão rápido quanto poderia ter feito ou sequer tentou matar qualquer um dos dragões. De Daenerys assim que percebeu que ela e os três não eram páreo para ele. É certo que ele ter levado a luta de volta para a Pedra do Dragão para garantir que Porto Real estivesse segura foi bom da parte dele. Mas ao mesmo tempo, aparentemente permitiu que Daenerys realizasse uma manobra que quase custou a vida de Axel. Quando ele confessa que Daenerys conseguiu não apenas tirar sangue dele, mas dar-lhe um ferimento na cabeça tão grave que ele quase desmaiou sobre a Baía da Água Negra. Arianne e Sansa não podem deixar de interromper a história para examiná-lo. A essa altura, porém, ele já está completamente curado. O único sinal de seus ferimentos neste momento é que um pouco de cabelo na lateral de sua cabeça foi raspado junto com a carne e ainda não teve a chance de crescer da mesma forma que sua pele. É claro que Daenerys Targaryen ser aparentemente forte o suficiente para realmente prejudicá-lo não é nem a parte mais louca da história. Quando eles chegam à parte em que ela aceitou sua oferta de rendição apenas para o Deus Vermelho de Essos tentar matar ela e seus dragões, a boca de Arianne se abre em choque e só fica progressivamente mais aberta enquanto Axel descreve tudo o que aconteceu depois disso. Arianne não duvidava realmente da existência dos Sete há algum tempo, se é que alguma vez duvidou. Ela sempre acreditou neles, é claro. Ela simplesmente não tinha sido a seguidora mais devota de seus ensinamentos. Mas, dado tudo que Axel era capaz e a estranheza em torno dele queimando no Grande Septo por 7 dias e 7 noites, Arianne estava disposta a reconhecer que os Sete definitivamente existiam e talvez estivessem ainda mais ativos do que ela pensava. Mas isso era mais do que ela esperava. Do jeito que Axel contou, os Sete que são intervieram e impediram que o Senhor da Luz matasse Daenerys Targaryen e seus dragões. Eles a salvaram, a pedido de Axel. Eu sei que deveria ter voado rapidamente de volta para Porto Real para dizer a vocês duas que estava tudo bem. Eu me deixei ser pego por tudo que estava acontecendo em Pedra do Dragão. Sinto muito. Compartilhando outro olhar com Arianne, ambas se inclinam ao mesmo tempo e o beijam em ambas as bochechas em uníssono. Desculpas aceitas. Axel sorri para ela depois que Arianne canta isso, embora ele se encolha novamente quando Sansa fala com um tom seco mais uma vez do seu outro lado. Você realmente teve que pedir a Targaryen para ser sua mulher no entanto? Honestamente, Axel. Enquanto Axel ri envergonhado, Arianne apenas ri. Claro que sim, Sansa. Esse é exatamente o tipo de homem que nosso marido é. Ele é insaciável, um poço sem fundo de luxúria que quer desfrutar de todas as belezas que se atrevem a chamar sua atenção. E ela é realmente uma beleza, não é? Aquela ia dela também. Aqui Axel faz uma careta, parecendo surpreendentemente culpado. Sim, sobre isso. Na verdade, estou começando a me arrepender de ter sido tão direto sobre as coisas. Arianne levanta uma sobrancelha. Pelo que eu sei, Daenerys e sua Ia já estavam em um relacionamento antes de tudo isso. Eu me sinto como um monstro por atrapalhar o amor delas. Arianne considera isso brevemente. Ela só colocou os olhos nas duas mulheres uma vez até agora, para ser justo. Deixe isso conosco. Tanto Axel quanto Sansa dão a Arianne olhares curiosos com isso, levando-a a rir e piscar. Sansa e eu vamos investigar as coisas e descobrir o que está acontecendo. Você pode contar conosco. Antes que Axel possa protestar, Sansa já está acenando. Concordo. Veremos o que há para aprender sobre a Targaryen e sua amiga. Não tente protestar, marido. Afinal, você estará ocupado o suficiente mantendo todo o seu pequeno conselho de renunciar com as dores de cabeça que você lhes deu. Axel faz beicinho, mas não tenta discutir o ponto. O que significa que ele sabe muito bem o quão difíceis as coisas serão com os membros de seu pequeno conselho quando ele finalmente começar a se encontrar com eles no dia seguinte. Capítulo 101. A primeira coisa que Axel faz no dia seguinte, depois de passar a noite abraçado com suas rainhas, é claro, é acordar bem cedo e ir até a Rua do Aço. Por quê? Bem, para encomendar um projeto especial a Tobo Motte.
Depois de descobrir o tipo de recursos que o ferreiro Cororic precisará para criar o que Axel está imaginando, o rei desliza até o tesouro real, rouba um pouco de aço valeriano de seus próprios cofres e o traz de volta para Mote sem que ninguém perceba. É melhor que o menor número de pessoas possível saiba quanto aço valeriano está na ferraria de Mote, Axel pensa. É claro, depois que tudo isso está feito, o que leva cerca de 1 hora no total, Axel vai e encontra seu mestre da moeda, com a intenção de contar a ele o que fez. Tyrion, por acaso, também é madrugador, embora Axel não saiba se isso é normal ou não, porque ele acaba encontrando o anão Lannister não em seu escritório, mas em um escritório de capataz recém-construído ao lado do Fosso do Dragão. No momento em que Axel se instala em meio aos trabalhadores da manhã, um silêncio cai sobre a área, o que faz Tyrion desviar o olhar dos planos sobre os quais ele está atualmente debruçado. Uma carranca imediatamente toma conta do rosto do anão, embora ele a apague rapidamente e deixe sua expressão vazia enquanto se curva pela cintura de onde está em pé sobre uma cadeira. Vossa Graça, tão gentil de sua parte se juntar a nós. Axel varre seu olhar sobre todos os outros e não fica surpreso quando todos se apressam para suas tarefas atuais, deixando ele e Tyrion praticamente sozinhos enquanto ele se aproxima da mesa. Tudo bem, Tyrion, não esconda nada agora. Você fez um trabalho espetacular como mestre da moeda nestes últimos meses. Me diga sem rodeios, o quanto eu te ferrei. Tyrion faz uma careta, olhando para os papéis à sua frente novamente. Vai custar muito ouro para renovar o suficiente do Fosso do Dragão para até mesmo um dos dragões da Targaryen em vossa graça. Ouro que o senhor tem, mas ainda assim, vale a pena? Pode ser melhor apenas mantê-los em Pedra do Dragão ou algo assim. Essa era uma sugestão justa, honestamente. E era algo em que Axel também tinha pensado. Tecnicamente havia algo a ser dito sobre manter Daenerys e seus dragões o mais separados possível. Mas ao mesmo tempo, se seus dragões decidissem se libertar de sua atual prisão por conta própria e correr soltos, Axel poderia não saber disso por dias. Não, seria melhor se ele pudesse ter Daenerys e seus dragões bem onde pudesse vê-los. E no outro lado da moeda, ele queria ser capaz de dar recompensas a Daenerys por bom comportamento também. Axel realmente não achava que a mulher Targaryen pretendesse causar qualquer dano a ele ou ao seu povo a esta altura. E dada a quantidade de aversão a si mesma que ela tinha agora, ele duvidava que ela realmente quisesse dominar os 7 reinos também. Permitir que ela tivesse até mesmo um de seus dragões perto dela aqui em Porto Real contribuiria muito para construir a lealdade que ele havia começado a incutir nela, quando salvou sua vida com seu apelo apaixonado aos 7. Além disso, uma vez que ele tivesse certeza de que ela e, portanto, seus dragões eram leais, ele poderia contar com eles para defender Porto Real ou outras partes de Westeros enquanto ele estava fazendo outras coisas. Axel não quer contar tudo isso a Tyrion. Então, ele faz o possível para manter as coisas um pouco simples, enquanto dá ao mestre da moeda o que ele precisa saber. Eu domei a última Targaryen Tyrion. Eu sei que pode parecer inacreditável, mas considere por um momento todas as outras coisas impossíveis que você me viu realizar. Tyrion faz uma careta, mas assente, concedendo esse ponto, mesmo enquanto Axel continua. Daenerys e seus dragões podem ter começado como nossos inimigos, mas agora eles são meus. E isso significa que seus dragões precisarão de um lugar para ficar. Eu sei que isso nos custará muito, Tyrion, mas nós temos o dinheiro para gastar, sim? O mestre da moeda não parece feliz com isso, mas ele assente lentamente novamente. Sim, por enquanto, contanto que o projeto não exceda muito o orçamento. Axel ri. Bem, você está sempre me dizendo que precisamos investir de volta na população da cidade, certo? Vimos um pequeno boom econômico apenas com seu sistema de esgoto reestruturado. Todo o dinheiro que o povo de Fundo de Pulgas ganhou com esses projetos foi direto para melhorar suas vidas. O mesmo não deveria acontecer aqui com o Fosso do Dragão? Tyrion para por um momento, antes de ter um certo brilho em seus olhos. Deveria, vossa graça. Embora se quiséssemos ter certeza de que parte desse dinheiro voltaria para nós de forma mais direta, ele se cala, claramente não querendo ultrapassar seus limites. Mas Axel ainda sabe exatamente do que Tyrion está falando. O mestre da moeda havia apresentado uma proposta há um tempo que foi imediatamente rejeitada por Santanis Baratheon. O tio de Axel tinha dado uma olhada na ideia e dito absolutamente não, e Axel tinha estado, de uma mente semelhante na época. Mas agora ele se pega reconsiderando. Claro, ele não queria que outro Baelis surgisse. Mas Tyrion não era Petyr Baelis. Ele era um mestre da moeda muito melhor e muito mais leal por cima. Vou falar com meu tio sobre isso, Tyrion. Ver se consigo fazê-lo aceitar a ideia de abrir alguns bordéis patrocinados pela coroa em Porto Real, afinal. Tyrion se anima consideravelmente. De fato, a ideia do anão tinha um certo mérito. Os lugares onde os antigos bordéis de Baelis estavam localizados ainda estavam em ruínas de onde Santanis derrubou os edifícios e cavou a terra em busca de ouro enterrado. Eles permaneceram em ruínas porque tecnicamente a terra era propriedade da coroa e, portanto, nada poderia ser feito com ela sem a aprovação da coroa. Tyrion propôs reconstruir e reabrir os bordéis mais uma vez, já que aparentemente cada um dos antigos estabelecimentos de Baelis havia sido posicionado perfeitamente para tais empreendimentos em certos locais de alto tráfego em toda a cidade. Dado que os únicos outros bordéis em Porto Real eram bastante sujos perto dos docas e todos tinham uma má reputação, provavelmente havia muito dinheiro a ser ganho em tal empreendimento comercial. Mas é claro, Santanis não via as coisas dessa maneira. Ele não via valor em bordéis, e menos ainda em ter a coroa administrando tais coisas. Ainda assim, homens e mulheres gostavam de foder. E se não fosse para os cofres deles, o dinheiro estaria indo para outro lugar. Obrigado, meu rei.
Se o senhor puder convencê-lo, eu juro que posso fazer um sucesso do empreendimento, assim como fiz com todo o resto. Axel ri não apenas da confiança de Tyrion, mas também de sua determinação. O meio-homem tinha muito mais a provar em comparação com todos os outros. E Axel não tinha problema algum em usar essa resolução por a seu favor. Tenho certeza que sim, Tyrion. Por enquanto, continue o bom trabalho aqui no Fosso do Dragão. Embora tente não ficar muito tempo ao sol. Você é o mestre da moeda, afinal, você pode se dar ao luxo de delegar um pouco. Tyrion apenas assente e Axel se vira para sair, apenas para se lembrar porque veio aqui em primeiro lugar. Encolhendo-se um pouco, ele se vira para o anão e limpa a garganta. Ah, havia mais uma coisa. Felizmente, Tyrion está mais exasperado do que irritado ao ouvir sobre a pequena encomenda de Axel na Rua do Aço. No final, ele apenas registra a despesa a ele mesmo, concordando com o rei que provavelmente era melhor manter o conhecimento de quanto aço valeriano estava atualmente na ferraria de morte entre os dois. Com isso resolvido, Axel finalmente deixa o anão e o Fosso do Dragão para trás e voa de volta para a Fortaleza Vermelha, esperando ter uma conversa que ele estava adiando há mais de uma semana. Apenas antes que ele possa encontrar Santanis e finalmente ter uma conversa com seu tio, Axel é interceptado por outro membro de seu pequeno conselho. Vossa Graça. Pescando ao encontrar Grão-Mestre Marvin parado na frente dele, Axel desacelera até parar e inclina a cabeça para o lado, olhando para o outro homem com curiosidade. Grão-Mestre. A que devo prazer? Mas o homem atarracado balança a cabeça. Nenhum prazer, temo. Apenas queria lhe dar um aviso. Isso faz os olhos de Axel se estreitarem, seus lábios se curvando em uma carranca. Que tipo de aviso exatamente? Batendo seu báculo de aço valeriano no chão a seus pés, o Grão-Mestre grunhe. Há alguns que não ficarão felizes que os dragões estão de volta a Westeros, Vossa Graça. Especialmente depois que eles trabalharam tanto para matá-los em primeiro lugar. Espere, o quê? Axel fica perfeitamente parado por um momento, antes de marchar até Marvin e se erguer sobre ele. Com licença. Marvin não parece nem um pouco intimidado, mesmo enquanto ele olha para seu rei. Há rumores e postulações de que a natureza do confinamento no próprio Fosso do Dragão foi o que levou ao crescimento atrofiado e eventual extinção dos dragões. Respeitosamente, meu rei, isso é uma grande bobagem. O senhor precisa ficar de olho e... Chega! Axel não quer ser um tirano, mas ele está realmente cansado de enigmas e dicas vagas e misteriosas. Com um rosnado, ele agarra o Grão-Mestre pela frente de suas vestes e levanta o homem no ar antes de empurrá-lo contra a parede mais próxima. Marvin solta um grunhido ao ser interrompido no meio da frase. Para ser justo, Axel não o atinge nem uma fração da força com que poderia. Mas ele também não vai colocar o homem mais baixo no chão até que esteja satisfeito com sua resposta a esta próxima pergunta. O senhor não tem sido um grande incômodo desde que assumiu seu papel, Marvin, o mago. E o senhor até ofereceu conselhos úteis de tempos em tempos, como aquela parte sobre o ar rarear quanto mais alto se voa. Mas minha paciência tem limites. Pare de falar em enigmas. Cesse com seus avisos vagos e generalizados. Fale claramente ou eu estarei muito acabado com o senhor, Grão-Mestre. Quem o senhor está dizendo que matou os dragões? Quem terá um problema com o retorno deles? Chega de meias medidas. Chega de dicas misteriosas. Me diga a verdade, simples e direta. Para seu crédito, Marvin não parece nem um pouco em pânico ou até mesmo chateado. Na verdade, Axel pensa que vê algum respeito nos olhos do outro homem enquanto ele assente lentamente. Sim, muito bem. A cidadela, Vossa Graça. Foram os arquimestres que secretamente decretaram que todos os vislumbres de magia e antinaturalidade deveriam chegar ao fim. Foi a cidadela que procurou destruir o monopólio da casa Targaryen na violência aérea a mando de seus mestres de Gotover, mas eles foram além disso também. Como eu disse ao senhor há um tempo, eu não ficaria surpreso se nem toda a tentativa de envenenamento de quando o senhor era criança veio de Cersei Lannister. Axel cerra os dentes. Eles estão todos nisso? Cada um deles? Aqui Marvin hesita antes de balançar a cabeça. Eu não acho não. Certamente não todos os mestres da cidadela, ou em todos os 7 reinos. Depois que a última da magia deixou essas terras, a conspiração para acabar com ela também ficou dormente. Caso contrário, duvido que eu teria sido autorizado a me tornar um arquimestre em primeiro lugar. Eu entrei em conflito com alguns dos descendentes dessa forma de pensar ao longo dos anos. Não posso dizer quantos ainda restam, no entanto, ou exatamente como eles reagirão à bruxa Targaryen e seus dragões. Tudo que tenho são minhas suspeitas. Axel rosna por um momento, antes de lentamente colocar Marvin de volta no chão. O senhor não pode? Então considere essa sua próxima diretriz, Grão-Mestre. Quando Marvin levanta uma sobrancelha, Axel apenas zomba dele. Eu não me importo se tenho autoridade para lhe dar ordem sobre isso ou não. O senhor fará tudo o que estiver ao seu alcance para impedir que a cidadela faça qualquer movimento em Porto Real. O senhor me entende? Se o senhor não fizer, se algo acontecer, eu considerarei pessoalmente responsável e responderei desproporcionalmente. A segunda sobrancelha de Marvin se levanta para se juntar à primeira e Axel pensa que vê o canto da boca do Grão-Mestre se curvar por um momento. Desproporcionalmente, Vossa Graça. Axel sorri. Sim, em oposição a proporcionalmente. Eu não estou brincando aqui, Marvin. Eu tenho coisas maiores com que me preocupar agora do que um bando de velhos em vestes que pensam que podem controlar meus reinos das sombras. Descubra os hipários, ou então. Ele sabe que está sendo bastante pesado, mas felizmente Axel aprendeu que essa é precisamente a maneira certa de falar com o Grão-Mestre. De fato, Marvin, o mago, hesita apenas por mais um momento antes de fazer uma profunda reverência. Como o rei ordena, Axel se vira para se afastar, com a intenção de ir encontrar Santanis. Antes que ele possa, no entanto, o Grão-Mestre o chama uma última vez.
Ah, e se agradar a vossa graça, eu adoraria ter a chance de estudar sua Targaryen domada e seus dragões alguma hora. Eu gostaria muito disso. Axel bufa divertido e não dignifica o pedido com uma resposta por enquanto. Eles viriam o que viria nos dias seguintes e se Marvin conquistaria tal privilégio. Por enquanto, Axel precisava saber se precisava ir encontrar uma nova mão. Quando ele finalmente localiza seu tio, Stannis está sentado com o broche de mão do rei em suas mãos, brincando com ele e olhando para ele em contemplação. Não é um bom começo, mas Axel acha que merece isso com toda a honestidade. Ainda assim, se o senhor sentir que deve renunciar ao seu posto, eu entenderia e aceitaria, tio. Stannis enrijece em sua cadeira, olhando para onde Axel apareceu silenciosamente na porta aberta de seu estudo na Torre da Mão. Sorrindo tortamente, Axel entra, movendo-se cuidadosamente como se seu tio fosse um animal selvagem que pudesse se assustar a qualquer momento. Ou nem mesmo se assustar, mas explodir com ele. É o que ele está esperando de Stannis Baratheon a esta altura, considerando tudo. Afinal, havia muita história entre não apenas as últimas gerações dos Targaryens e Baratheons, mas também entre Stannis e Daenerys especificamente, mesmo que tenha sido unilateral. Daenerys, afinal, nunca tinha posto os olhos em Stannis em sua vida antes de ontem no pátio da frente da Fortaleza Vermelha. Nem Stannis tinha posto os olhos nela. Mas a fuga dela e de seu irmão de Pedra do Dragão e o fracasso de Stannis em capturá-los ou matá-los no final da rebelião de Robert, no entanto, assombraram o tio de Axel por décadas depois, principalmente por causa de como o pai de Axel reagiu. Então, sim, ele está esperando que Stannis esteja muito zangado por ele ter poupado a vida de Daenerys. É por isso que ele fica tão surpreso quando seu tio simplesmente se recosta em sua cadeira, parecendo mais cansado do que qualquer outra coisa. O senhor faria melhor em encontrar uma mão mais capaz do que eu a esta altura, vossa graça. E talvez uma com uma mente mais clara também. Axel é completamente pego de surpresa pelo tom de voz derrotado. Do que Stannis estava sequer falando? Aproximando-se da mesa, Axel franze a testa em confusão e curiosidade. Eu esperava que o senhor estivesse com raiva de mim por poupar a última Targaryen e seus dragões. Não, isso. Balançando a cabeça, Stannis zomba. Eu estava no início. E então percebi o quão ridícula era minha raiva quando finalmente pus os olhos na mulher Targaryen. Não mulher. Apenas uma garota, na verdade. Daenerys não era uma garota. Ela era uma mulher adulta, mas a maneira como Axel a vestiu e lhe disse para agir foi projetada para fazê-la parecer alguma donzela inocente. Apesar do fato de que ela era uma viúva, a mãe de um bebê natimorto e uma cavaleira de dragão que havia conquistado cidades inteiras. Aparentemente a encenação funcionou no último homem que Axel esperava que funcionasse. Stannis Baratheon. Todos esses anos eu a odiei e a seu irmão por escaparem de mim. Eu os culpei por Robert me esnobar em todas as oportunidades. Mas então eu vi Daenerys Targaryen em carne e osso e percebi o quão mal direcionado era meu ódio. Ela não era a razão pela qual meu irmão me desprezava de novo e de novo. Axel assente lentamente. Não, ela não era. Meu pai era apenas um idiota sim. Stannis se assusta com um insulto casual desferido a seu irmão mais velho. Axel apenas sorri tortamente, fazendo Stannis bufar em diversão seca e desdenhosa. Sim, mas talvez eu fosse um idiota também. Se eu desperdicei todo esse tempo e energia odiando Daenerys Targaryen, sobre o que mais eu estive errado? O que mais eu desperdicei todo o meu tempo e energia protestando? É sério, seu tio, que era infamemente uma pessoa inflexível, estava realmente se tornando autoconsciente e ousa Axel dizer introspectivo? Vendo uma oportunidade, Axel limpa a garganta e encolhe os ombros. Bem, eu acabei de falar com Tyrion há pouco. Ele tem feito um bom trabalho iniciando o trabalho de restauração do Fosso do Dragão, mas ele está preocupado com o quão caro o projeto geral pode acabar sendo. Ele me pediu para falar com o senhor sobre sua antiga proposta em relação aos bordéis patrocinados pela coroa reconstruídos onde os antigos estabelecimentos de Mindinho ficavam. Por um momento, Stannis enrijece e um sorriso de escárnio começa a tomar conta de seu rosto, um rosnado se formando em sua garganta. Mas antes que ele possa expressar suas objeções à ideia por completo, ele de repente se contém e um momento depois, desinfla. Então, o tio de Axel faz algo que Axel nunca em 1 milhão de anos esperou que Stannis fizesse. Ele ri. Para ser justo, não é uma risada feliz, nem é vitoriosa, ou comemorativa ou alegre. É a risada de um homem derrotado que está simplesmente cansado de tudo. Por que não? Se não nós, outra pessoa o fará, suponho. Eu passei toda a minha vida mantendo os homens no mesmo padrão que eu me mantenho, apenas para eles me decepcionarem repetidamente. Eles podem muito bem começar a nos pagar pelo privilégio a esta altura. Por um lado, Tyrion ficaria em êxtase. Por outro lado, Axel honestamente não sabe como consertar esse estado de espírito melancólico em que seu tio se encontra. E antes que ele possa descobrir, Stannis levanta seu distintivo de ofício. O senhor vai precisar me substituir, meu rei. Não agora, eu farei meu dever por mais um tempo. Mas 1 ano a partir de agora, 2 anos a partir de agora, 3 anos a partir de agora. Quando o senhor encontrar alguém para assumir, eu quero que o senhor me substitua. Axel não sabe o que dizer. Felizmente, Stannis sabe. Eu passei os últimos 20 e poucos anos aqui em Porto Real ou em Pedra do Dragão, mas nenhum nunca foi verdadeiramente o meu lar. O dia em que Lord Arryn disse que o senhor estava me fazendo Lorde Supremo das Terras da Tempestade, foi o dia mais feliz da minha vida. Isso faz os olhos de Axel se arregalarem, mas Stannis ainda não terminou. E então, se o senhor quisesse, digamos, me subornar para aceitar a mulher Targaryen e os bordéis do anão e todo o resto dessa insanidade, considere esse meu pagamento. Quando chegar a hora, o senhor me deixa ir, para que eu possa retornar à Ponta Tempestade, ao lugar do meu nascimento, e governar as terras de meus ancestrais até minha morte. Bom Deus!
Seu tio estava falando sério. Ele, usando a palavra suborno, em um contexto positivo pela primeira vez em toda a sua vida, deixou isso abundantemente claro. Ao mesmo tempo, porém, Axel descobre que não pode realmente culpá-lo. Santanis era um homem que teve sua visão de mundo consistentemente estilhaçada várias vezes desde que Axel foi coroado. Antes disso, ele passou toda a sua vida buscando a aprovação de um irmão que era incapaz de dá-la por qualquer motivo. Axel não sabia quem diabos ele iria colocar no lugar de Santanis a esta altura. Davos? Ele tem que reprimir a vontade de rir daquele pensamento impulsivo em particular. Mas ele sabe de uma coisa, ele não tem problemas em concordar com os termos de seu tio. Temos um acordo, tio. Eu prometo, um dia em breve, o senhor não terá mais que ser minha mão. Santanis assente lentamente, exalando longa e baixamente por um momento antes de finalmente pegar e colocar o broche de volta em seu peito. Então, ele dá a Axel um olhar distinto. Até então, eu ainda tenho um trabalho a fazer, suponho. E espero que meu rei saiba o que está fazendo, trazendo uma feiticeira com sacrifícios de sangue verificados em seu nome para nossa cidade. Axel se encolhe, sentindo a bronca iminente apenas começando. Mas depois de todo o resto, ele está mais do que disposto a aguentar isso a esta altura. Os dois conversando de um lado para o outro sobre o quão leal Daenerys Targaryen realmente era e quais eram os planos de Axel para ela e todo o resto dali para frente. É uma reunião muito produtiva no geral. Capítulo 102. Sem o conhecimento dos que estão abaixo, Sansa Stark observa seus irmãos duelando de uma varanda superior na Fortaleza Vermelha. E Arya avança e, em um movimento de torção que Jon não vê, consegue varrer a lâmina dele de sua mão, fazendo-a voar e se empalar no chão próximo. Em vez de capitalizar a abertura, no entanto, Arya parece tão chocada quanto seu meio-irmão pela manobra bem-sucedida, antes de um momento depois pular e gritar a plenos pulmões. Sansa sorri, mesmo enquanto Jon bufa e balança a cabeça com um sorriso arrependido em seu próprio rosto. Brienne diz algo que faz Arya parar e imediatamente parar de comemorar e se concentrar novamente. Ter Arya em Porto Real é uma bagunça, com certeza, mas tudo o que tem acontecido recentemente realmente colocou isso em perspectiva. Independentemente disso, Sansa enviou um corvo para Winterfell neste momento, certificando-se de que estava marcado de tal forma que seu pai o veria primeiro. Ainda assim, por enquanto não houve resposta ao corvo de Sansa, então ela podia permitir alegremente que Arya continuasse treinando com Lady Brienne. Merda! Lá embaixo, Arya solta um palavrão enquanto Jon leva a melhor sobre ela. A mulher maior imediatamente ordena que Arya corra ao redor da borda do pátio 10 vezes como penitência por seu palavrão. Para seu crédito, no entanto, Arya nem sequer reclama. Ela simplesmente se concentra e imediatamente faz o que lhe é dito. Sansa observa por apenas mais um momento antes de se virar da varanda e voltar para os aposentos reais. A cena que a recebe lá dentro não mudou realmente desde que ela se afastou. Bem, vocês duas? Estão prontas para se perdoarem ainda? Lamentos chorosos e bunda avermelhada saúdam o tom questionador de Axel Baratheon enquanto o rei de Westeros encara Margaery Tyrell e Tiene Sand. As duas mulheres estão atualmente curvadas sobre a cama com as mãos amarradas atrás das costas, os vestidos levantados em volta da cintura e as nádegas totalmente à mostra. Enquanto Sansa se move para se sentar ao lado de Arianne, as duas mulheres grávidas compartilham um olhar divertido uma com a outra. Engraçado o suficiente, esta disciplina não era porque Tiene e Margaery falharam em prever a tomada de Pedra do Dragão por Daenerys. Nós falhamos com vossa graça. Nós precisamos compensá-lo. Axel bufa e revira os olhos, balançando a cabeça com as respostas delas. Vocês não falharam comigo. Vocês foram pegas de surpresa por magia de verdade. Daenerys me disse que a única razão pela qual eles não caíram na armadilha em Dorne foi porque a sacerdotisa vermelha Melisandre suplicou ao Senhor da Luz e recebeu visões sobre como escapar de suas redes. Tiene e Margaery compartilham um olhar obstinado com isso, mas Axel ainda não terminou. Ela também aparentemente sabia exatamente quais lordes das terras da coroa contatar e quais não, para que nenhum nos alertasse com antecedência. Eles só enviaram mensagens para lordes que, é claro, tinham lealdades Targaryen e que saltariam na chance de virar seus mantos se vissem a possibilidade de um ressurgimento Targaryen. Então, ele se inclina entre elas, seu tom se tornando mais gentil. Sim, vocês duas falharam comigo. Assim como eu falei com vocês. Tiene tenta protestar, mas Axel a silencia com um beijo. Então ele beija Margaery também para garantir, deixando ambas sem palavras depois que ele termina. Se vocês não podem se perdoar, então como eu posso me perdoar? Como eu devo ser um rei adequado se estamos todos muito ocupados nos afogando em nossos fracassos juntos? Curiosamente, isso parece atingi-las como nada mais o fez. Eu suponho que vossa graça está certo. TCH. Como deveríamos lutar contra a presciência divina? Isso é tão injusto. Tiene olha para Margaery então e sorri maliciosamente. Nós teremos que fazer melhor na próxima vez. Até que nem mesmo a presciência divina possa nos vencer. Margaery parece surpresa por um momento com um ramo de oliveira, e então sorri maliciosamente de volta. Eu suponho que sim. Sansa compartilha outro olhar com Arianne, mesmo enquanto Axel sorri para as duas mulheres. Tiene e Margaery acabaram de finalmente encontrar um terreno comum sobre esta situação? Reconhecendo que as duas se perdoaram, Axel prepara-se para a recompensa das duas mulheres. Sansa e Arianne observam satisfeitas o novo entendimento entre as mulheres. Os olhos de Sansa se movem para uma certa seção da parede, e seus lábios se curvam em um sorriso malicioso com o que ela vê lá. Estendendo a mão, a mulher do norte toca sua colega rainha levemente no braço e assim que tem a atenção de Arianne, ela inclina a cabeça para a parede em silêncio. Arianne olha para onde ela está gesticulando, e seus próprios olhos se arregalam quando ela nota o que Sansa notou.
Um sorriso brilhante, mas também malicioso, se espalha pelo rosto de Ariane e ela não consegue evitar rir mais um pouco. Sansa apenas sorri, com a visão de um conjunto de belos olhos violetas espiando para dentro da sala e olhando diretamente para a cama onde Axel está atualmente tendo intimidade com Margaery e Tiene. É claro, eventualmente os olhos de Daenerys varrem de volta para Sansa e Ariane, apenas para se arregalarem quando ela vê que ambas estão olhando diretamente para ela. Um momento depois e os olhos violetas desaparecem, o orifício aberto na parede se fechando imediatamente. Sansa e Ariane trocam um olhar divertido uma com a outra, sabendo que é apenas uma questão de tempo antes que Daenerys e sua Ia se juntem a elas e as outras na cama de Axel. Por falando nisso, Axel virou as duas neste momento, colocando Margaery de costas e Tiene em cima da outra mulher. Ele ainda está tendo intimidade com as duas sem sentido, no entanto, suas mãos passeando sobre a bunda de Tiene assim como fizeram na de Margaery. Sansa morde o lábio inferior com a visão, e depois de um momento finalmente cede à vontade de começar a se satisfazer. Afinal, Ariane já está fazendo o mesmo ao seu lado. Ela mal pode esperar para ter este bebê e se livrar de todo esse peso extra para que ela possa novamente escalar Axel como uma árvore e ter seu marido tendo intimidade com ela sem sentido. Daenerys mal pode acreditar que ela realmente seguiu as instruções delas. E ser pega também, seu rosto está vermelho vivo todo o caminho de volta para os quartos de hóspedes que lhe foram designados. Como foi? O que você viu? Oh, você viu algo bom, não viu, minha senhora? Eu fui pega. Missandei pisca antes de franzir a testa ligeiramente. Pelo rei. Daenerys balança a cabeça, no entanto. Ele não, pelas rainhas. Elas me viram assistindo enquanto ele tinha intimidade com as confidentes próximas delas na cama. Era a Lady Margaery Tyrell e Tiene Sand. E elas estavam se beijando enquanto Axel Baratheon tomava as duas ao mesmo tempo. Missandei ofega. Meu. Mas, as rainhas não lhe disseram como chegar aos aposentos reais em primeiro lugar? Então, mesmo que elas a vissem, por que você saiu? Isso? Daenerys cora de vergonha. Você é a mulher do rei agora, minha senhora. E se as rainhas querem que você assista, então você deveria assistir. Talvez Missandei tenha razão, mas ao mesmo tempo, ver Axel tendo intimidade com aquelas mulheres daquele jeito acendeu um fogo em Daenerys que não será saciado por meramente assistir. Ela percebe então a razão real pela qual voltou para cá, porque sabia que Missandei estaria esperando por ela. A confiança de sua Ia evapora quando Daenerys volta sua intenção amorosa para ela e Missandei mal solta um guincho antes que ela tenha a mulher de pele escura de costas na cama. A partir daí, elas não falam muito mais sobre o que Daenerys testemunhou. Na verdade, elas não falam nada. Vossa Graça. Axel não congela, ele jura que não. Mas ele se enrijece um pouco quando a voz familiar de Daenerys Targaryen chega aos seus ouvidos. Virando-se lentamente para encarar a antiga rainha dragão, Axel solta um suspiro baixo e sorri. Lady Daenerys, o que posso fazer pela senhora? Se ela ainda está chateada por ter perdido cada pingo de autoridade que já teve, Daenerys não demonstra enquanto se aproxima dele. Parada diante dele, a mulher de olhos violeta franze a testa levemente e parece reunir sua coragem. O senhor tem me evitado. Ei, não é isso que ele tem feito. Eu não tenho evitado a senhora. Tenho lhe dado tempo para se acostumar, mas seu tom gentil e de repreensão não tem o efeito que ele esperava. Daenerys balança a cabeça, ainda franzindo a testa. Fazendo beicinho na verdade. Estou instalada há dias, Vossa Graça. Faz uma semana e nesse tempo, o senhor me deixou passar mais tempo com suas rainhas grávidas do que passamos juntos. As mesmas rainhas grávidas pelas quais o senhor estava tão temeroso que estava pronto para me deixar queimar outras partes de Westeros apenas para garantir que elas permanecessem seguras. Isso? Axel se enrijece com isso, suas narinas se abrindo e seus olhos se estreitando em fendas. Ele dá um passo ameaçador para a frente, fazendo a respiração de Daenerys engasgar enquanto a distância entre eles se fecha. Com licença. E como exatamente a senhora sabe disso? Ele tinha espiões na Fortaleza Vermelha? Quem poderia tê-lo ouvido falando com Sansa e Ariane sobre seus medos? As únicas outras pessoas na sala tinham sido Margaery e Tiene, mas certamente, Melisandre. Foi Melisandre. A catastrofização de Axel para imediatamente e ele geme quando o nome que cai dos lábios de Daenerys responde a todas as suas perguntas naquele exato momento. Aquela vadia da sacerdotisa vermelha e sua maldita visão do futuro. Axel estava feliz por ela estar morta, mas ele se pegava constantemente desejando tê-la matado ele mesmo. O fato é que o Senhor permitiu que um monstro como eu ficasse em contato próximo com suas rainhas, mas tem evitado interagir comigo. Por quê? Não sou uma de suas mulheres agora? E aí estava. Essa era a razão pela qual Axel estava, evitando Daenerys na semana passada. Certo, ele admitiria. Sim, ele estava se afastando dela. Sim, ele estava se concentrando em suas rainhas, seu pequeno conselho e sua corte em vez de priorizá-la. Tudo porque no final das contas Axel se pegava questionando se era realmente certo ele ter feito a rendição de Daenerys depender de ela se tornar sua mulher. Ao contrário dos rumores, Axel Baratheon não se impunha às mulheres. Especialmente mulheres que já amavam outra pessoa. Suas rainhas lhe disseram que investigariam as coisas e que tudo estava sob controle, mas elas foram irritantemente reservadas além disso. Como tal, Axel foi forçado a continuar sob a suposição de que Daenerys e sua Ia de pele escura estavam em um relacionamento amoroso e que suas exigências estavam destruindo isso. Soltando um suspiro, Axel balança a cabeça. Talvez eu tenha sido precipitado em exigir algo assim da senhora. A senhora ainda pode ser uma de minhas súditas leais sem ser minha mulher, Lady Daenerys. Posso rescindir esse requisito para sua rendição e podemos seguir em frente sem esse constrangimento entre nós?
Não. Axel pisca enquanto a resposta de Daenerys é retumbantemente negativa. Espera, o quê? Claro, ela cora um momento depois, parecendo envergonhada. Em vez disso, eu só quero dizer que o senhor seria um tolo em dar a um monstro como eu qualquer rédea, vossa graça. Como uma de suas mulheres, o senhor pode ficar de olho em mim muito mais de perto do que como apenas uma de suas súditas. Franzindo a testa, Axel cruza os braços sobre o peito e balança a cabeça. A senhora não é um monstro, sabe? A senhora é uma mulher que foi desviada por um manipulador mestre. Eu sei algo sobre isso. Mia Melisandre era um fuinha de um homem chamado Petyr Baelis, e ele quase conseguiu destruir tudo antes que eu o pegasse. Daenerys o encara com os olhos arregalados enquanto Axel continua. Nós dois fomos enganados, iludidos e completamente usados, Daenerys. Mas isso não torna nenhum de nós monstros. A senhora deve superar os erros do passado e simplesmente fazer melhor no futuro. Esse é o único caminho a seguir diante do fracasso. A boca da última Targaryen se abre e se fecha por alguns momentos. Mas antes que ela possa reunir uma resposta, um pajem ofegante se aproxima correndo. Vossa graça. Mensagens para o senhor. Pescando, Axel pega os 2 bilhetes curtos, lendo um e depois o outro enquanto um sorriso começa a se espalhar em seu rosto. Por um capricho, ele olha para Daenerys. Parece que tenho tarefas na cidade. Quer me acompanhar, Lady Daenerys? Pega desprevenida pelo convite, Daenerys parece chocada por um momento antes de acenar rapidamente. Eu adoraria, vossa graça. Então vamos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.